Salve, salve pessoal do canal Patrick de Oxós, pessoal do YouTube. Pessoal, você acompanha o canal? Eu acho que sim, né? Porque você sabe como é que funciona aqui. A gente pega a sua dúvida, a sua pergunta e transforma ela em vídeo para poder explicar para você. Isso é muito bom, porque além de a gente sanar a sua dúvida, a gente também leva conhecimento para outras pessoas. Então o que você tem que fazer? Participar, deixa a sua pergunta, né? E é claro, você precisa ser inscrito do canal para isso, então não esquece também de se inscrever aqui no canal. Mas enfim, pessoal, a gente tem duas perguntinhas aqui que eu acho que é bem bacana mesmo, bem bacana, viu? Duas perguntas aí que vai ter gente que vai falar, meu Deus, isso acontece? Olha para você ver. Vamos aqui, ó, para a primeira pergunta, vamos começar com uma perguntinha leve. Uma pergunta leve aqui. Leve, mas é uma curiosidade que lateja na cabeça de muitos. A pergunta quem faz é o Gianni72, ele coloca axé Pai Patrick, axé Gianni. Só na Umbanda que tem médios conscientes, aí eu já mando logo direto. Médio é médium. A resposta é isso. Médium é médium. Da mesma forma que vai ter médio consciente na Umbanda, vai ter médio consciente no Candomblé, vai ter médio consciente na Quimbanda, vai ter médio consciente até dentro de uma igreja evangélica. Médio é médio, independente de onde ele esteja. Então, médio consciente, que é aquele que tem a consciência, que ele não perde totalmente a consciência no momento da incorporação, vai ter em todos os lugares. Inclusive, é claro, dentro de religiões que trabalham com a incorporação. Candomblé, Quimbanda e Umbanda. Outra coisa que eu já vou explicar aqui para vocês. Quando falamos de médio conscientes, não estou falando que o médio ele tem a plena consciência no momento da incorporação. O que acontece é que em momentos, né, em certos períodos ali no momento da incorporação, o médio ele pode lembrar de alguns momentos, mas nem todos os momentos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui só para vocês compreenderem. Se o médio ele não tiver um controle, né, do seu corpo em si, ali ele já perdeu uma certa consciência. Então, vamos dizer que seria aquela mediunidade semiconsciente. E isso está presente em todas as religiões. Tá ok? Deu para entender? A resposta seria essa, bem simples. Mas agora a resposta é pesada. Quer dizer, a pergunta é pesada. Se você gosta demais dos animais, eu já peço para você veja esse vídeo. Veja agora essa pergunta. Que é uma pergunta muito interessante. Eu achei muito interessante. Quem faz a pergunta é a Roberta. Muito interessante, Roberta. Obrigado pela pergunta. Porque eu acho que essa pergunta aqui a gente poderia trazer vários conteúdos em cima dessa pergunta aqui pra gente poder elaborar vários conteúdos, vários ensinamentos. Olha, ela coloca, eu já entendi, né, do porquê dos sacrifícios de animais na Quimbanda, tá? Mas enfim, por que alguns terreiros de Quimbanda fazem sacrifício do gato? Pesado, né? Ela diz que ela diz que alguns terreiros acabam fazendo sacrifício de gato. Vamos lá. Aqui no Brasil, tá? Brasil. É proibido o sacrifício de animais domésticos, tá? É proibido. No caso, é até crime, tá? Então, se você conhece, se você sabe de uma Umbanda, Quimbanda ou Candomblé que faz esses sacrifícios, não é bacana, né, gente? Porque é ilegal fazer sacrifício desses animais. Gato, cachorro, tá? Animais domésticos, tá? Gato, cachorro, enfim. Eu acho que gato e cachorro são os mais domésticos que a gente tem, né? Então ele é proibido, é ilegal. Você vê que tem ali o direito dos animais, né? Que só para vocês terem noção, só de você abandonar um cachorro, você não está sacrificando, mas só de você abandonar um cachorro você pode responder aí um processo, você pode receber uma multa. Então, aqui no Brasil não pode, tá? Não pode. Deixando bem claro, tô falando do Brasil, tá? Tô falando aqui do nosso país, da nossa região, deixando bem claro isso, tá? Aqui não pode. Porém, a gente faz o sacrifício de animais comestíveis. Animais que utilizamos para alimentos, animais
alimentícios, eu não sei qual que seria a palavra certa, mas animais que são comuns na mesa do brasileiro, como o boi, o porco, né, o leitão, o frango, né, que são animais que normalmente ingerimos, né, no nosso cotidiano. A cabra, o bode, são animais que são criados para o consumo. Então esses animais não é proibido. Esses animais podem ter o sacrifício religioso, tá? Isso aqui no Brasil, deixando claro. Mas se eu explicar para vocês que sim, existem fundamentos, principalmente relacionados aos orixás, que outros tipos de animais são sim sacrificados. Mas não aqui no Brasil, porque no Brasil é proibido. E antes da gente ter uma lei espiritual, devemos seguir, é claro, a lei terrena, né? A lei de nós, dos seres humanos. Então o que acontece? Em África, ou na base raiz do orixá ali, que é em África, existem sacrifícios que são direcionados aos orixás com outros tipos de animais também. Um dos exemplos é o cão, o cachorro. E sim, pode ser pesado para você, pode ser pesado para mim, sacrificar um cachorro para dar para um orixá. Né? No caso aí, pessoal, o cachorro ele é sacrificado para Ogum também, né? E o gato também, em determinadas ritualísticas, se faz a utilização do sacrifício do gato. Não no Brasil, viu, gente? Em África. É claro que se a gente for olhar, a gente vai ficar se questionando. Nossa, mas por quê? Nossa, mas pra quê? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não é certo, isso não é certo. Por que nós temos essa visão de não ser o certo, pessoal? Por que nós temos essa visão? Ah, mas não é certo fazer o sacrifício de um cachorro para o orixá. Tá? Isso nós temos essa visão porque nós pertencemos à cultura brasileira. E a cultura brasileira já pregou para nós que os cães, os gatos são nossos animais domésticos, que nós cuidamos dentro da nossa casa, damos carinho, e é claro que não temos nenhuma coragem, nem possibilidade de sacrificar um animal desse, porque isso já faz parte da nossa cultura. Tá? Diferente de África, que tem uma cultura diferente, para eles isso é comum e normal. Então, se tratando de cultura, pessoal, não devemos questionar, apenas devemos respeitar. Inclusive, só para vocês terem noção, em muitos lugares da África, tá, eles não matam ou eles não sacrificam o boi, a vaca. Quando eles veem que nós sacrificamos os bois, as vacas aqui no Brasil, eles também têm a mesma impressão que nós temos. Olha para você ver como que é engraçado. Lá em África, vamos dar um exemplo só para vocês compreenderem. Lá em África, eles fazem o sacrifício de um cachorro para uma ritualística. Nós ficamos, nossa, que tadinho, não faz isso, não pode fazer isso com o cachorro. Quando eles veem nós brasileiros, sacrificando um boi, uma vaca, eles têm o mesmo sentimento que nós temos quando eles sacrificam um cachorro. É claro que você vai me dizer, ah, Patrick, mas tem diferença do cachorro para a vaca. A vaca já é um animal que vive no pasto. E para eles lá é a mesma coisa com o cão. Entendeu? O que muda é a cultura. Eles têm uma visão, eles têm dogmas diferentes, nós temos outro. Deu para compreender? Então, nesse sentido, já que entra no quesito cultural e se tratando de quesitos religiosos, não devemos simplesmente interferir nem falar nada, né? O que devemos fazer é respeitar. E aqui no Brasil, eu acho que em todos os lugares, como existem leis terrenas para cada região, devemos seguir essas leis. Que no caso, sacrifício de animais domésticos é proibido, né? Na verdade é até crime, se eu não me engano. Eu não pesquisei aqui, mas se eu não me engano é até crime. Então eu não concordo com isso, eu nunca vi, tá? Eu sei que tem vários animais que podem ser utilizados para sacrifícios, como cobras, como sapos, rãs, coelho, pombo, cabrito, mas são todos animais preparados para o abate, tá? São animais que são preparados para o abate, não são animais domésticos. Isso que a gente tem que saber interpretar e entender. Mas e aí, o que você acha sobre esse assunto? Você tem alguma pergunta aí que seja polêmica? Você tem aí alguma dúvida que às vezes fica martelando aí na sua cabeça? Tem? Se você tiver, já sabe o que fazer. Primeiramente, é claro, se inscreve aqui no canal e logo em seguida já deixa o seu comentário aqui abaixo. Deixa a sua dúvida que a gente traz aqui e responde. Bacana? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.